Ministério Público Federal, termo de declaração número 8. No dia 8 de maio de 2017, às 16 horas e 44 minutos, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, estando presente a Procuradora da República, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, Portaria PGR MPF número 193 de 7 de março de 2017, compareceu o senhor Silval da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, ex-governador do estado de Mato Grosso, gestão 2011 a 2014, nascido em 26 de 4 de 1961, natural de Borrasópolis, Paraná, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador do registro geral número 2020-025 SSPPR, inscrito no cadastro de pessoa física sobre o número 335-903-119-91, grau de instrução superior completo, residente na Avenida Brasília, número 235, apartamento 1901, bairro Jardim das Américas, Cuiabá, MT, CEP 78045020, acompanhado por seu advogado, Délio Lins e Silva Júnior, inscrito na OAB-DF número 16649, no interesse e com fundamento na notícia de fato número 10000010999 2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao anexo 08. Principais operadores financeiros do sistema: Governo Blairo Maggi e Silval Barbosa, Valdir Piran, que o declarante era vice-governador do estado de Mato Grosso nos anos de 2007 a 2010, na gestão do então governador do estado de Mato Grosso, Blairo Maggi, atualmente ministro da Agricultura, e que, no ano de 2010, Blairo Maggi tinha pretensão de se candidatar ao mandato de senador da República. No entanto, em conversa com o declarante, ele, Blairo, deixou claro que somente deixaria o governo para concorrer ao Senado e apoiar o declarante para o cargo de governador do estado de Mato Grosso no ano de 2010, se o declarante assumisse as dívidas do grupo político que ele, Blairo, havia contraído durante o seu governo, e que o declarante, nessa conversa com o Blairo Maggi, concordou em assumir tais dívidas para ter o seu apoio, Blairo, apoio na campanha de 2010. E que nessa conversa o declarante se recorda que Blairo Maggi citou ao declarante a necessidade de quitar uma dívida que o grupo político tinha com o empresário Valdir Agostinho Piran, que Blairo explicou ao declarante que essa dívida que o governo tinha com Valdir Piran vinha sendo quitada com o recebimento de propinas oriundos dos pagamentos deprecatórios da construtora Andrade Gutierrez, que há condições para que Blairo apoiasse a candidatura do declarante ao governo do estado no ano 2010, era a continuidade por parte do declarante, se eleito, dos pagamentos de forma tempestiva dos precatórios da construtora Andrade Gutierrez, visando assim quitar a dívida do grupo político de Blairo Maggi com Valdir Piran, que naquela época de março de 2010
a dívida era em torno de 40 milhões de reais. Que sobre tal dívida com Valdir Piran, deixada pelo governo Blairo Maggi, a dívida é oriunda de um sistema de conta corrente que Éder Moraes, secretário da Fazenda da gestão Blairo Maggi, com aval verbal de Blairo Maggi, mantinha com Valdir Piran, e que o montante da dívida herdada pelo declarante, como já dito anteriormente, estava aferida aproximadamente em 40 milhões de reais. Que o declarante tem ciência que a dívida do governo Blairo Maggi com Valdir Piran iniciou-se entre os anos de 2008 a 2009, pois José Geraldo Riva e Sérgio Ricardo, então deputados estaduais e ocupantes da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, procuraram Blairo Maggi, na época dos fatos, governador do Estado de Mato Grosso, e Éder Moraes, na época dos fatos, secretário da Fazenda do Estado de Mato Grosso, que nessa reunião José Riva e Sérgio Ricardo apresentaram uma dívida que a mesa diretora da Assembleia Legislativa mantinha com Valdir Piran, pedindo para Blairo Maggi auxiliassem no pagamento de tal dívida, que o valor estimado estava num montante de aproximadamente 18 milhões de reais, sendo que foi pedido para Blairo Maggi quitar tal dívida da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em troca de apoio da Casa Parlamentar aos projetos do interesse do governo Blairo Maggi, e que Blairo Maggi concordou com os pagamentos dessa dívida, pedindo para que Éder Moraes encontrasse uma solução para implementar o pagamento, que após tal reunião, Blairo Maggi procurou o declarante, que era vice-governador do Estado de Mato Grosso, informar acerca do pedido de José Riva para a quitação da dívida da mesa diretora da Assembleia Legislativa, e que Blairo pediu ao declarante assinar o documento garantindo o pagamento de tal dívida com Valdir Piran, tendo o declarante concordado com o pedido de Blairo Maggi, e subscrito documentos juntamente com José Riva, garantindo assim o pagamento da dívida citada, que Valdir Piran pediu também a assinatura conjunta de José Riva, porque a dívida era oriunda da mesa diretora da Assembleia, e que Riva era um instrumento de pressão no governo para o pagamento da dívida, que Blairo Maggi garantiu ao declarante que Éder Moraes encontraria uma saída para o pagamento dessa dívida, pois Blairo Maggi se recusava em assinar os documentos dessa natureza. Que foi a partir desse momento que iniciou o sistema conta corrente do governo Blairo Maggi, operado por Éder Moraes com Valdir Piran, que o declarante tomou conhecimento de que Éder Moraes passou a movimentar essa conta corrente criada com Valdir Piran, utilizando valores recebidos de Valdir Piran para pagamento dos compromissos do governo Blairo Maggi, consciência desse, Blairo, e que o declarante sabe que foi utilizado para o pagamento dessa dívida com Valdir os precatórios que a construtora Andrade Gutierrez possuía com o governo do Estado de Mato Grosso. Na época em que Blairo Maggi era governador do Estado e que Éder Moraes e Blairo Maggi garantiram ao declarante que concluísse o pagamento do restante dos precatórios, a dívida do grupo político com Valdir Piran seria quitada, e que sobre os pagamentos dos precatórios da construtora Andrade Gutierrez, o declarante sabe que no início do ano de 2009 foi celebrado o primeiro acordo entre Andrade Gutierrez e o governo de Mato Grosso, que o governo foi representado nas tratativas por Éder Moraes Dias e pelo então procurador do Estado, João Virgílio, e o que o declarante tomou conhecimento que nessa primeira tratativa foi paga a quantia de
aproximada de 30 milhões de reais. Porém, pelo volume de dinheiro, ocorreu uma dificuldade em legalizar o retorno de 45% do valor. Que diante dessa situação, Éder Moraes teve a ideia de que fosse celebrado entre Valdir Piran e a construtora Andrade Gutierrez um contrato de cessão de crédito, no qual Valdir Piran adquiriria o precatório pelo valor aproximadamente de 55% e que o Estado pagaria o valor integral do precatório Andrade Gutierrez. E esta, por sua vez, repassaria o valor correspondente a 45% a Valdir Piran. Que Valdir Piran descontava o valor dos tributos incidente e o valor líquido, sendo que o que sobrasse seria utilizado para abater do conta corrente, e que o declarante sabe, por meio de Éder Moraes Dias, que tais precatórios foram pagos sem respeitar a respectiva ordem cronológica dos precatórios devido pelo Estado de Mato Grosso na vara de precatórios do Tribunal de Justiça, e que sobre o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, João Virgílio, que representou o Estado de Mato Grosso no acordo, o declarante tem ciência de que ele foi o procurador do Estado responsável em dar o parecer ao pagamento de tal dívida pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa Andrade Gutierrez, e que o declarante não sabe dizer se João Virgílio recebeu vantagens para subscrever tal documento, que, segundo o relato de Éder Moraes Dias, o diretor jurídico da construtora Andrade, senhor Luiz Otávio Mourão, foi o representante da empresa supracitada no acordo com o Estado de Mato Grosso, que, segundo Éder Moraes, Luiz Otávio tinha plena ciência dos pagamentos de propina em troca da quitação dos precatórios, sabendo o declarante que havia um diretor acima de Luiz Otávio Mourão, chamado Rogério Nora Sá, que também tinha conhecimento dos fatos, que após tal pagamento, o declarante tomou ciência no ano de 2010 que foi confeccionado um acordo entre a construtora Andrade Gutierrez com Valdir Piran, e que esse contrato foi pensado por Éder Moraes, que buscou nesse contrato simulado dar amparo aos pagamentos realizados, que no contrato mencionado a empresa Andrade Gutierrez, após receber do governo de Mato Grosso, repassaria a Valdir Piran o equivalente a 45% do valor pago pelo Estado, e que durante o governo de Blairo Maggi pagou-se a quantia aproximada de 200 milhões de reais referente ao precatório da Andrade Gutierrez, que durante o governo do declarante foi pago a quantia aproximada de 50 milhões de reais, do total aproximado de 80 milhões de reais restante. Pois houve uma decisão judicial no Tribunal de Justiça, salvo engano, que suspendeu os pagamentos dos precatórios pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que havia suspeito de pagamento em desobediência à ordem legal de precatórios, que ao assumir o governo do Estado de Mato Grosso, no dia 31 de março de 2010, após a renúncia de Blairo Maggi, que iria se candidatar ao pleito de senador da República, o declarante tomou ciência de que, no governo Blairo Maggi, havia sido pago um montante aproximado de 200 milhões de reais para Andrade Gutierrez, visando a quitação de alguns precatórios, que, ao assumir o governo, o declarante se reuniu com Valdir Piran, no próprio Palácio Paiaguás,
estando presente Éder de Moraes Dias, que nessa reunião o declarante tomou conhecimento do valor pendente do conta corrente mantido perante Valdir Agostinho Piran, que o declarante, durante a reunião, recebeu das mãos de Valdir Agostinho Piran uma planilha, entregue espontaneamente nessa oportunidade, que continha informações sobre as amortizações que já realizadas das dívidas deixadas pelo governo Blairo Maggi, que essas amortizações se referem aos pagamentos efetuados pelo Estado já na gestão do declarante, bem como os valores repassados pela Andrade Gutierrez para Valdir Piran, que além dessas informações supracitadas, que constam na planilha entregue por Valdir Piran, foram pagas na gestão do declarante mais 2 parcelas pelo Estado de Mato Grosso para Andrade Gutierrez, no valor aproximado 24 milhões de reais, que foram descontados por Valdir Piran da dívida existente nos mesmos percentuais mostrados na planilha entregue. Que o declarante se recorda que, com a decisão judicial que impediu os pagamentos dos precatórios pelo Estado de Mato Grosso à empresa Andrade Gutierrez, o declarante não mais conseguiu efetuar os pagamentos dos precatórios da empresa Andrade Gutierrez e assim quitar a dívida deixada pelo grupo político de Blairo Maggi perante a Valdir Piran. Que em razão da ordem judicial mencionada, o declarante resolveu não pagar mais tal dívida, oportunidade em que tomou conhecimento de que Valdir passou a procurar Blairo Maggi e importuná-lo para receber tal débito. Que em razão dessas cobranças, Blairo Maggi procurou o declarante pedindo para quitar o débito com Valdir Piran.